Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje o assunto é sobre o Império Romano. Bora começar! Bom, até agora você viu comigo os dois primeiros períodos da história de Roma, que foram a monarquia e a república. O problema é que Roma passa por uma crise no século I a.C. Que crise foi essa? Uma crise social. Por quê? Porque na República Romana eles tiveram uma expansão de território considerável, possibilitando aí o acúmulo de muitas riquezas. Só que de outro lado aumentou o número de pobres também. Por quê? Porque a oferta de escravos era grande nas cidades. Vamos lembrar que eles faziam guerras, das guerras eles tinham prisioneiros de guerra e esses prisioneiros viravam escravos. Logo, os plebeus que eram livres, eles não tinham ou estavam ficando sem trabalho. Então você tinha um grande número de escravos que também, uma época, fizeram algumas revoltas, e você tinha um número de plebeus desempregados muito grande. E aí você tinha criminalidade, fome e também, para piorar a situação, doenças se espalharam em algumas regiões. Dois irmãos chamados de Tibério Graco e Caio Graco, tentaram fazer uma reforma agrária. O que era isso? Era pegar as terras romanas, redistribuí-las para que aquele patrício que tinha centenas de terras, uma parte dessas terras então virasse terras de plebeus, já que você teria um número de desempregados muito grande. Então você fazia essa é, redistribuição das terras agrícolas e também colocava um limite das terras, justamente para impedir com que o patrício acumulasse muito, como acumulou, e também que o plebeu tivesse terras disponíveis. No final do século I a.C., o mundo romano então vai mergulhar numa crise e essa crise tem uma ligação direta com o fim desse segundo período da história de Roma, que é a República. Então, no tema número 1, na página 142, ele vai começar a te explicar as consequências dessa crise para a República Romana. E um dos pontos aí importantes vai ser a morte de um general chamado de Júlio César, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, na página 142 diz assim: como você viu na unidade anterior, a República Romana entrou em crise a partir do século II, 2 e 1, né? A principal causa dessa crise era o acesso desigual às terras conquistadas e o empobrecimento do camponês, ou seja, do plebeu, principal combatente nas guerras de conquista. Os projetos de reforma agrária dos irmãos Tibério e Caio Graco despertaram a forte reação dos grandes proprietários de terras, os patrícios, que dominavam o Senado. A reação dos senadores demonstrava que a elite aristocrática de Roma, que eles representavam, não estava disposta a transformar a república ou res pública num regime político popular. Traduzindo, os patrícios não estavam querendo ceder e os plebeus, em grande maioria, vão começar a fazer uma série de agitações aí sociais. Aí o texto continua. A elite do Senado, a elite senatorial, derrotou os dois irmãos, um foi morto e o outro mandou que o escravo o matasse, mas não conseguiu evitar as agitações populares que se espalharam pelas cidades romanas. Nos territórios conquistados, escravos e camponeses pobres levantaram-se contra as elites dirigentes em revoltas que foram violentamente reprimidas. Teve uma revolta de escravos que fizeram em Roma. 6.000 escravos foram crucificados, porque a morte na cruz era uma morte comum no Império Romano, na República Romana. E só para você ter uma ideia, né? 6.000 pessoas crucificadas porque fizeram uma revolta contra Roma. E aí o texto continua. A própria elite estava dividida. De um lado estavam os optimates, representando os grandes proprietários, de outro, os populares, que defendiam algumas reformas para controlar essas tensões sociais. Então, essa página está te contando o seguinte: a situação em Roma estava complicada. A República Romana, dominada apenas pela elite patrícia, estava agora com as suas bases balançadas. Já na página 143, no parágrafo 1, ele vai te falar que as crises começaram, as tensões começaram a aumentar. O próprio Senado estava dividido. No parágrafo 2, ele vai falar que o exército romano, nesse meio tempo, estava cada vez mais forte. Ou seja, enquanto o Senado estava dividido com a elite, enquanto os plebeus estavam fazendo agitações populares, enquanto os escravos estavam fazendo revoltas, os soldados romanos estavam se fortalecendo. De que forma? O parágrafo 2 diz assim: por outro lado, o exército romano se fortalecia cada vez mais com as guerras. Até o século II, ele era formado de camponeses e trabalhadores rurais convocados para combater nas guerras, ou seja, aquela situação: eu sou um plebeu, tenho uma pequena área rural,
está acontecendo uma guerra, sou obrigado a me alistar. Faço a guerra, se eu ficar vivo eu volto, e aí eu geralmente entrava em dívida, né? Porque agora eu não tenho plantação nenhuma, vou ter que começar do zero. Mas a situação no século II começa a mudar. Por quê? Porque ser um soldado vai ser uma profissão, não era algo temporário. No século II eles decidiram tornar o ato, né, de ser do exército, tornar o ato de ser um soldado uma profissão. O que isso vai implicar? Que agora aquele plebeu que tinha sido convocado para a guerra e depois volta para trabalhar, é dada uma opção. Olha, você quer abandonar essa vida aqui de trabalhador rural, de camponês e se tornar um soldado? Tá, mas por que eu faria isso? Porque você vai receber um pagamento por mês, você vai receber um salário, você vai receber um pagamento, um soldo. Soldo significa pagamento, por isso o nome soldado. Então você faz parte do exército, quem quiser procurar a origem da palavra soldado é essa, é porque era uma pessoa do exército que recebia um soldo. Esse soldo, esse pagamento, né, agora desse soldado, era feito em sal, não era feito em moedas, porque o sal era um produto de alto valor, um produto que era utilizado não só na alimentação, mas como uma moeda de troca, e também esse soldo era mensal, ou seja, você recebia uma porção de sal como um pagamento mensal. Você recebia um salário, outra origem de uma outra palavra que a gente usa. O que é o salário? Salário é o pagamento que eu recebo mensalmente do trabalho que eu tenho. E salário, o nome vem de sal. Então, olha só que legal. Soldado de soldo, salário de sal. Continuando aqui, então, ser um soldado virou uma profissão. E esse soldado, então, se alistava, né, de maneira voluntária para receber um salário. Esses novos combatentes eram mais ligados aos seus generais, ou seja, os seus comandantes, pois deles recebiam terras, escravos e objetos. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque o que está acontecendo aqui? Eu sou o general, você é meu soldado. Nós conquistamos uma nova terra, uma nova área. Essa nova área a gente vai dividi-la entre os soldados. Então o general vai fazer essa divisão. E aí, claro, os soldados vão ter uma relação de muita amizade com o general. Por quê? Porque é ele que está fornecendo as terras e as riquezas e os objetos que a gente está conquistando. Então a relação de general e soldado resulta num prestígio muito grande para os generais. E vamos lembrar que, enquanto isso, uma crise social está atingindo Roma. No parágrafo 3, ele fala que, diante dessa crise e do prestígio do exército, dos generais, vários líderes militares vão ganhar poder político. E 3 generais vão se juntar para comandar Roma. Olha só, o general Júlio César, muito habilidoso, soube manipular a situação para formar o primeiro triunvirato. Três pessoas no comando. No ano 60 a.C., diz assim: com essa aliança militar, Júlio César e outros 2 generais, Pompeu e Crasso, se comprometiam a se auxiliar mutuamente para controlar o poder em Roma e nos territórios conquistados. O que Júlio César percebeu? Senado está dividido, tensões sociais, escravizados estão fazendo revoltas. Eu e outros 2 generais estamos tendo um prestígio político muito grande aqui. O que ele faz? Ele manipula a situação para que agora o primeiro triunvirato comande Roma. Mas, prof, e o Senado? Pois é, o Senado vai ter que lidar com essa situação, porque agora nós temos o exército comandando questões políticas em Roma e sendo apoiado por seus soldados. E no parágrafo, no próximo, diz assim: com a morte de Crasso, um dos generais do primeiro triunvirato, um dos 3, o triunvirato chegou ao fim. Só que, olha o resultado, começou uma guerra civil. Por quê? Porque o general Júlio César começou a ficar contra o general Pompeu. O Crasso tinha morrido. Então, olha que doideira, você tinha o Senado dividido, tensões sociais com os plebeus, revoltas com escravizados, o primeiro triunvirato tentando governar, um deles morre, sobra 2, desses 2 começam um conflito para ver quem é que governaria Roma, Júlio César ou Pompeu. E aí o texto continua. Fortalecido, resultou, né, na vitória de César sobre Pompeu. Então pronto, um morreu, outro foi derrotado, Júlio César, o general do primeiro triunvirato, agora vai governar Roma. E ele diz assim: fortalecido pelo sucesso na campanha da Gália, Júlio César foi declarado ditador pelo Senado. Ditador aqui não no sentido que a gente tem hoje, tá? Ditador no sentido de governante daquele momento.
No governo, ele reformou a administração pública e atendeu várias demandas sociais, ou seja, deu aquela tapeada nas tensões sociais. Aí você pensa, então pronto, então tá tudo tranquilo, temos um governante para Roma. O Senado estava dividido, o primeiro triunvirato não tinha mais, as tensões sociais começam a dar um tempero ali de diminuição e você tem agora um general comandando tudo. Tranquilo agora? Não. Olha só o que vai acontecer. Júlio César começa a ter nas suas mãos um crescente poder de governar. E aí o Senado fica com medo, o Senado começou a temer que voltasse ao período da monarquia, aquele primeiro período da história de Roma, onde tinha uma pessoa governando tudo. E aí o Senado decide derrubar Júlio César. De que forma? No ano 44 a.C., ao entrar no Senado, Júlio César foi morto pelos senadores, entre eles Brutus, né? E aí, lendariamente, ele teria falado a frase até tu, Brutus, porque Brutus era alguém da sua proximidade, que ele tinha uma certa consideração, mas que era um senado aí, era um senador e fez parte da morte. Então, várias apunhaladas estocadas Júlio César recebeu no Senado. O grande general romano agora foi morto por aqueles que também governavam ou que queriam governar. Aí você pensa assim, bom, mataram Júlio César, o que faz agora? O Senado comanda? Não. Outros 3 generais se juntam, a exemplo do que foi o primeiro triunvirato, e fazem o segundo triunvirato. De novo, os generais tinham muito prestígio político. Dentre eles, quem se juntou? Marco Antônio, Otávio e Lépido, todos seguidores de César. E o texto continua falando que deu uma luta sangrenta entre esses generais. De novo, o primeiro triunvirato, um morreu, os outros 2 entraram numa guerra civil para ver quem é que ia comandar. O segundo triunvirato foi a mesmíssima coisa. Os 3 generais que fizeram esse grupo, chamado Segundo Triunvirato, vão começar a guerrear entre si para saber quem é então que ia governar Roma. E aí o texto fala que Otávio venceu Marco Antônio. De volta à capital, Otávio foi declarado pelo Senado imperador de Roma em 27 a.C. A República Romana chegava ao fim. Tem 2 coisas muito importantes para te falar aqui. Primeiro, cuida para não confundir. Júlio César não virou imperador. Júlio César foi o general que estava concentrando o poder e o Senado matou. Formou-se o segundo triunvirato, teve guerra civil, Otávio Augusto saiu vitorioso. Ele sim vai ser declarado imperador de Roma em 27 a.C. É ele que vai governar, por exemplo, na época em que Jesus nasceu, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Porque a Judéia era uma região dominada pelos romanos. Então, Otávio Augusto, esse sim é o imperador romano que vai governar aí durante algumas décadas. Otávio Augusto, eles rebatizam o nome dele, também colocam César na frente. Aí fica César Otávio Augusto. Prof, por que César? Para homenagear o grande general Júlio César. Tá? Então, alguns generais, alguns imperadores que vão vir agora, vão colocar a palavra César na sua frente, na frente do seu nome, para homenagear aquele general que foi morto pelo Senado. Pronto, acabou o segundo período da história de Roma, chamado de República, e agora vai começar o período mais conhecido de Roma, o Império Romano, com seus vários imperadores. Nero, Otávio Augusto, Calígula, entre outros que a gente vai falar mais para frente. Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, vai governar por 4 décadas, junto com o Senado. E um ponto bastante importante nesses 3 primeiros parágrafos encontra no parágrafo 2, que fala que nesse período foi inaugurado o que a gente chama de Pax Romana. Pax Romana, em latim, significa paz romana. O que foi isso? Foi o período em que Otávio Augusto governou e ele, com muita habilidade, ele vai conseguir proteger as fronteiras, vai reprimir as revoltas populares, vai ter uma complexa construção de rede de estradas. Então, você tem um certo período de paz relativa para os senadores e para o Império Romano. Então, não esqueça, é bastante importante isso. Não dá para falar do primeiro imperador romano, Otávio Augusto, sem falar do período que é inaugurado com ele, chamado de Pax Romana, tá bom? E a partir de Otávio Augusto e os próximos imperadores começa um grande período de construção de obras públicas, como Arcos do Triunfo, praças, aquedutos, circos, anfiteatros, e eles queriam associar isso, a riqueza de Roma, com a imagem do imperador.
embelezando a cidade de acordo com o seu modo aí de ver o que deveria ser realizado, construído ou não. A gente tem vários eventos de entretenimento acontecendo, como a luta de gladiadores, como as quadrigas, que é essa corrida que você está vendo aí na imagem. Os patrícios patrocinavam tudo isso em busca de popularidade. E o anfiteatro mais conhecido, chamado de Anfiteatro Flaviano, é o Coliseu. É o maior local de espetáculos, onde hoje a gente tem as ruínas lá na cidade de Roma. Foi construído entre o ano 72 e 80 depois de Cristo. As arquibancadas do edifício estavam divididas conforme a posição social do indivíduo. No primeiro andar era reservado ao imperador, aos senadores e aos cônsules. O segundo andar reservado à aristocracia rural, aos patrícios. E por último, restava para o povo as fileiras do alto. Havia ainda uma área exclusiva para mulheres localizada no topo. Então, o Coliseu, também chamado de Anfiteatro Flaviano, representa aí o maior local de espetáculos. Roma governava no que a gente chama de política do pão e circo, ou seja, fornecia pão, fornecia entretenimento para que as tensões sociais fossem diminuídas de uma certa forma. E para a gente encerrar na página 145, você tem que entender o que é romanização cultural. Basicamente, é a cultura de Roma se estendendo por várias regiões, se estendendo e se sobrepondo à cultura de povos dominados. Só que o contrário também aconteceu. A cultura de povos dominados entrando no mundo romano. O livro ele traz alguns exemplos. O primeiro deles é a língua latina. O idioma do romano era o latim. Só que esse idioma, misturado aos idiomas dos povos dominados, deu origem a novos idiomas. Francês, português, espanhol, italiano. Por isso que português e espanhol são parecidos, porque eles vêm de um outro idioma mãe, que é o latim, que surgiu misturando com outros idiomas dos povos dominados. Outro exemplo, agora o contrário. Quando os romanos dominaram os gregos, eles vão aprender o politeísmo grego, vão conhecer as divindades, Zeus, Poseidon, Hades, vão trazer para o mundo romano isso, vão mudar os nomes e pronto, você tem a mitologia romana. Zeus vai virar Júpiter, Poseidon vai virar Netuno, entre outros, né? Então você tem uma série de culturas se misturando com a cultura romana. E o outro exemplo que ele fala é sobre a arquitetura. A arquitetura romana vai se espalhar pela Europa, porque a quantidade de lugares que eles vão conquistar vai fazer com que essas várias culturas se misturem com a cultura romana. Então, não esqueça, a romanização cultural é esse processo que a cultura de Roma se misturou com outras e o contrário também aconteceu, dando origem aí a novos resultados, novas trocas culturais, novas expressões culturais. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.